Galera, olha só. Vocês sabem que não sou muito de vir aqui pra falar, pô, cara, vamos lá, vamos lotar o estádio e tudo mais. De ficar, pô. Mas é muito importante, cara. É muito importante a gente apoiar o Flamengo nesse momento. O Flamengo ganhou tudo ano passado. O começo do ano não foi bom. O começo do ano não foi bom. Mas, pô, Flamengo e Inter, a gente não chegou a 50 mil ingressos vendidos. É pra estar lotado. É a reestreia do Lucas Paquetá. Momento do torcedor, cara. Abraçar o Paquetá. Jogador aí que tá no auge. Cara, ele perdeu aquele gol lá no jogo contra... Esquece isso, é passado. A gente não vai mudar o passado. Já foi. O Flamengo conquistou tudo de um ano pra cá. Perdeu a Supercopa, mas não vai voltar. Gente, olha só, é hora da gente pensar pra frente. Entendeu? Da gente pegar e tem ingresso ainda disponível em todos os setores. Vamos lá, cara, de verdade. Vamos apoiar. O Flamengo precisa da força do seu torcedor para sair desse momento ruim. 3 derrotas aí não é nada absurdo. A gente tem a Recopa para conquistar, o primeiro título internacional do Paquetá. Ainda tem ingresso, todos os setores disponíveis. Cara, reestreia do Paquetá. Gente, olha o momento, olha a importância disso. E a gente não vai estar com o Maracanã lotado. Vai lá, garante seu ingresso agora. Vai lá na página lá do sócio torcedor do Flamengo, mengo.com.br. Vai lá, garante agora seu ingresso. Vamos apoiar o Mengão. É a nova caminhada, é o novo ano, Brasileirão, Flamengo e Inter. Depois tem Recopa, tem Carioca ainda, que a gente ainda tem chance. Tá difícil, mas tem chance. Vamos apoiar. A gente vai virar esse jogo junto. Vambora, cara. Não, de verdade, eu acho que é importantíssimo isso. Amanhã a gente tem que estar lá. A gente tem que estar lá. Eu queria, tudo que eu mais queria na vida era poder estar amanhã lá no Maracanã. Se você está no Rio, pode. Tá perto, tá pensando, vou pegar uma passagem, vou pegar um ônibus. Cara, dá o seu jeito. Vamos lá. Bem, vamos lá. A gente teve aí entrevista do José Boto, né, falando sobre o processo de renovação do Felipe Luiz, tá? Ele falou o seguinte: o determinante foi a vontade dele e a vontade do Flamengo de continuarem juntos. É claro que houve, né, dentro do processo, recuos e avanços. Estávamos negociando com talvez um dos maiores agentes do mundo, coisas que fizeram a negociação durar mais tempo. Também o fato de coincidir com as férias de todos nós, cada um estar em um lugar diferente. Isso acabou por dificultar mais a negociação. Mas teve um momento em que falei diretamente com o Felipe, sem mais ninguém pelo meio. E aí as coisas avançaram. A última conversa foi entre você e ele, a pergunta. E ele foi sem agente, sem presidente, sem ninguém. Só eu e ele. Tá? Então José Boto contando aí, né, sobre essa renovação do Felipe Luiz, como é que aconteceu. A gente também teve o José Boto falando, né, sobre a questão dele falando da declaração do BAP, né, da questão de R$ 1 bilhão, né? A gente teve ele falando aqui, ó, é óbvio que esse tipo de declaração, e gente, olha só, antes de polemizar, ele está falando do que isso acarretou, né, essa declaração daquela, temos 1 bilhão para contratar, tá? Então, antes que pareça que a gente está querendo dizer que não tem briga, tá? Então, é óbvio que esse tipo de declaração, ainda por cima, entendida da forma que foi entendida, porque não foi bem isso que ele disse, olha, ele defendendo o BAP, dizendo que ele não foi o que ele quis dizer, que tinha 1 bilhão para gastar no futebol naquele momento, né? Então, prejudica na janela. Ele diz, prejudica na janela. Não vou entrar em detalhes, né, financeiros, porque não é bem a minha área, mas é óbvio que atrapalha, né? E ele não está reclamando do BAP, está dizendo a forma que as pessoas entenderam a declaração dele, né? O que eu sei também, gente, se ele não fala na entrevista, é que era 1 bilhão para 2 anos. 1 bilhão para 2 anos e contando folha salarial, todos os gastos do futebol, tá? Então não era que tinha 1 bilhão para essa janela, né? E quando, aí ele continua, quando, do outro lado, ouvem esse tipo de coisa, as pedidas são maiores, especialmente aqui no Brasil, tá? Então, o José Boto falando sobre isso, né? Então a gente sabe que, óbvio, que falar que tem 1 bilhão para gastar, né, ia gerar esse tipo de coisa. Acho que naquele momento que o BAP falou, poderia, óbvio, ter explicado um pouco melhor. Eu já tinha entendido que não era
para essa janela. Falei, temos 1 bilhão aí para gastar. Eu já sabia que não era, mas muita gente não entendeu. Aí na hora do Flamengo ir pro mercado, os caras querem, né, enfiar a mão no Flamengo, lá ele, né? Fala agora da questão que é um alerta para o Flamengo, né? É um verdadeiro alerta. A gente teve aí o Rafael Klein, né? O Rodrigo Rafael Klein, ele colocando na súmula que não houve atraso do Corinthians. No documento foi descrito que o time paulista entrou em campo apenas 1 minuto após o Flamengo, que precisou aquecer enquanto aguardava o adversário, que demorou mais de 5 minutos para voltar. Ou seja, o Flamengo precisou aquecer para esperar o adversário, demorou mais de 5 minutos para voltar. Na verdade, o Corinthians levou 21 minutos no intervalo, tá? E o Rafael Klein colocou na súmula que não teve atraso, não houve atraso, né? Ele não citou na súmula, e eu volto a dizer, eu não quero ficar falando de Supercopa, eu sei que ninguém quer mais ouvir de Supercopa, eu tô falando só porque a gente tem que estar ligado, porque isso vai acontecer muito no Brasileirão e na Copa do Brasil, tá? Nos jogos aí que o Flamengo terá esse ano. Então, o que aconteceu, se acontecesse a favor do Flamengo, a mídia estava toda chorando aí, revoltada, falando que era um absurdo, que era uma vergonha, e quando é contra o Flamengo, tá todo mundo calado, todo mundo achando normal, né? Aí o cara não cita na súmula o atraso do Corinthians no reinício da partida, levaram 21 minutos para retornar no intervalo, tá? E ele bota aqui, atraso não houve, olha aí. Na súmula aqui, ó, não houve. Tá aí. É esse escárnio aí, não houve atraso. Vergonhoso, né, cara? Vergonhoso. E aí você como é que você vai levar em consideração um juiz que escreve na súmula isso aí, depois de tudo que aconteceu? E aí, cara, eu falo pra vocês, é aquela questão, né? O que eles estão querendo apagar? Será que o Corinthians foi avisado que estava acontecendo uma revisão para expulsão? E por que o Felipe não foi avisado? Por que o Flamengo não foi avisado? E a questão levantada pela Renata Ruel, da interferência externa, né, do Bassols? Tudo isso tinha que ser investigado. Mas parece que o Flamengo, pelo visto, não vai dar sequência nisso para evitar desgaste. A questão é, até quando, né? Até quando? Enquanto a gente se calar, isso vai continuar acontecendo. Impressionante, cara. Galera, olha só, portais no exterior especializados em transferências estão trazendo que o Flamengo está negociando a contratação do Fred, volante do Fenerbahçe, tá? A gente já fez uma apuração aqui importante, óbvio, a notícia que está saindo lá fora, portais turcos, por exemplo, Transfer Feed, colocando aqui, olha isso, colocando aí o Fred como um alvo do Flamengo, em negociações com o Flamengo, tá? Então, a gente viu alguns perfis aqui no Brasil postando sobre isso, que eles teriam interesse no Pedro também, e que o Fred estaria em negociação com o Flamengo. Eu resolvi fazer a nossa apuração com a fonte ligada à diretoria. Olha só, a notícia deles: Fred, meio-campista brasileiro, estaria considerando deixar o Fenerbahçe. Ele expressou o desejo de retornar ao seu país de origem e está em negociações com o Flamengo. O Ajax da Holanda também demonstrou interesse no jogador de 32 anos, mas desistiu da contratação devido ao alto custo da transferência. Quem diria o Flamengo hoje pagando mais do que Ajax e companhia. Além disso, isso é a matéria de lá, tá? Do Transfer Feed. O futuro de Fred pode estar ligado a uma possível transferência, tá? De Kanté do Al Ittihad, já que o nome de Fred foi mencionado em uma possível troca de jogadores. O jogador da seleção brasileira, com 32 jogos pela seleção, chegou ao seu clube atual em agosto de 23 e tem contrato até junho de 27. Ele deu 2 assistências em 19 partidas nesta temporada. Em janeiro de 2026, surgiram notícias de que o Olympiacos propôs um empréstimo com opção de compra de 11 milhões de euros. Uma oferta separada de 9 milhões do mesmo clube também foi mencionada. No mesmo mês, uma proposta do Atlético Mineiro teria sido rejeitada. Tá? Então, é um jogador que tem uma rejeição grande de torcedores brasileiros. É um jogador que a torcida do Flamengo, né, não tem assim
uma vontade de ver jogando no clube, pelo menos foi essa a reação que eu vi nos comentários das postagens que saíram aí sobre interesse há uns 5 dias atrás, e agora, novamente, também com essa notícia que saiu lá no exterior. A gente fez uma apuração, tá? Mandei aqui para uma fonte ligada à diretoria, e aí o que nos passaram é que isso é cavada de empresário, tá? Usando o nome do Flamengo, mais uma vez, para tentar alavancar o nome do jogador, até mesmo pela idade, o jogador aí de 32 anos, né? A gente, cara, sabe que Fred do Fenerbahçe, ele tem aí 32 anos, é um jogador que está acima daqueles 26 que o Flamengo quer contratar, até 26, né? Então, essa fonte ligada à diretoria me garantiu que não tem nada, o Flamengo não está negociando a contratação do Fred, tá? O Flamengo não está negociando a contratação do Fred, isso aí foi confirmado pra gente ainda agora, então descartado. E a gente finaliza aqui o nosso vídeo falando sobre uma questão importante, né? O Conselho do Flamengo votando hoje sobre veto de pessoas de outros clubes em participações de qualquer poder do Flamengo, hein? Isso é muito importante, tá? Então, às 18h30, hoje na sede da Gávea, vão definir aí o veto de pessoas que exerçam qualquer função em outra agremiação ou SAF, né, para que esteja vetada a participação em qualquer poder do clube. Isso está certo, né? Artigo 77, ficará impedido de participar de qualquer poder ou associado que exerça, ainda que por interposição de pessoas naturais ou jurídicas, atribuições que lhe confiram poder de decidir, aprovar ou implantar atos de gestão e administração, inclusive na condição de investidor, acionista, cotista, gestor, administrador, diretor ou conselheiro remunerado ou não em outra agremiação desportiva ou sociedade anônima do futebol SAF nacional ou estrangeira. O impedimento previsto no inciso 4 aplica-se igualmente às participações indiretas ou realizadas por intermédio de interpostas pessoas naturais ou jurídicas, bem como aquelas estruturadas por meio de pessoas jurídicas, sociedades empresárias, holdings, fundos de investimento, consórcios, SAFs controladas ou não, ou quaisquer outras formas pelas quais o associado isoladamente ou em conjunto com partes relacionadas exerça direta ou indiretamente poder de controle e participação no capital social, influência significativa, poder de veto, capacidade de direcionar decisões de gestão ou investimento ou expectativa do benefício econômico, ainda que não figure formalmente como sócio, cotista ou administrador. Ou seja, qualquer um que esteja trabalhando em qualquer situação em outro clube, tá? Isso vale. Por exemplo, o ex-presidente Rodolfo Landim, né, lá no Confiança, ele não poderia assumir, enquanto ele está em qualquer outra agremiação, com SAF, etc., ele não poderia assumir nenhum poder no Flamengo, ele não poderia tomar decisões com poder no Flamengo, tá? Então é isso que eu entendi. Isso vale para qualquer proprietário, conselheiro, dirigente que eventualmente tenha qualquer função em outro clube, ele não pode exercer poder no Flamengo, tá? Então, para fins do inciso 4, equipara-se as condições do investidor ou gestor ou associado que diretamente ou por meio de empresa por ele controlada ou não, ou da qual seja simples sócio ou cotista, realiza aporte financeiro, empréstimo, mútuo, adiantamento, garantia ou qualquer modalidade de financiamento ou suporte econômico em favor de outra agremiação desportiva ou sociedade anônima do futebol, ainda que a título eventual, gratuito ou informal. Isso aí impede o que a Leila fez no Palmeiras.